Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Olá, você que nos acompanha a partir de agora. Pronto Atendimento de terça-feira está no ar. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Adriana Fukuda. Boa tarde, Damião. É sempre muito gratificante poder estar aqui neste programa. Como o Wilson sempre fala, não está conosco hoje, mas ele sempre fala que o programa é feito por você e para você. Vou mandar um grande abraço para o Wilson Domingues. Semana estará de volta aqui com a gente. Deixou um grande abraço a todos vocês que nos acompanham em mais um Pronto Atendimento. E você pode participar aqui do nosso programa. Formas de contato pelo telefone, o 0800 979 5011, ou ligando também no 2457 5011. Você pode mandar sua mensagem de áudio, seu vídeo, também aí as suas perguntas no WhatsApp. E o telefone é o 98575 9580. 985759580, e nossa página do Facebook já está aí à sua disposição, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Já ali a Mari Santos Machado nos acompanhando, Luciene Silva também nos acompanhando no Facebook. Muito obrigado a você que já está aí nos acompanhando em mais um Pronto Atendimento. Lembrando, amanhã, né, Adriana, a gente vai ter mais uma ação da Blitz da FEAL, desta vez no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, no GBEM, amanhã, do meio-dia às 18 horas. O GBEM que fica na rua Castelo Branco, 279, na Vila Barros, em Guarulhos. E amanhã peguei folga da Blitz. Quem vai estar na Blitz é Vanessa Cavalcante. Estará agora de volta com o seu carisma, com o seu sorriso, entregando brindes exclusivos para os compradores dos ingressos do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Detalhe: os 4 primeiros compradores terão acesso VIP e pulseira exclusiva do evento. Os demais compradores também receberão a pulseira. É amanhã, quarta-feira, dia 11. Participe de nossa Blitz agora em Guarulhos. Temos brindes para você e mais essa ação da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Você que está fazendo, você faz parte, junto com a Vanessa aí, do Manhã Boa Nova, né, Adriana? Isso mesmo, eu tenho o prazer de dividir ali as segundas-feiras com o comentarista Wildo Rosa, que vai estar no encontro, no 16º encontro. O Wildo é uma pessoa, assim, de muita luz, né? Ele transmite aí muito conhecimento. Eu falo que ali eu venho para também realizar comentários, mas eu aprendo muito ali, com toda a oportunidade do programa. Inclusive, é um programa que ele debate, né, os temas da atualidade à luz da doutrina espírita, dentro dos anúncios que são realizados lá, das notícias, né? Então, nós vamos discutindo questões espíritas, né, ligadas aos fatos. E eu tenho percebido esses dias, até por conta da questão do nosso momento político, uma necessidade que algumas casas ou pessoas têm de perguntar por que nas casas espíritas não se realizam muitas palestras, comentários assim, sobre a questão política. E, realmente, algumas casas elas adotam uma exigência, talvez uma orientação, de que suas palestras elas busquem um foco mais doutrinário ou evangélico. Nós falamos do Evangelho segundo o Espiritismo ali nas palestras. Quando nós colocamos temas como estes nas palestras, algumas casas têm no dia atendimento espiritual, atendimento fraterno, passes, uma série de questões que elas sentem que essa temática talvez ela conflite com a proposta de evangelização do próprio espírito. Porque quando nós falamos em política, querendo ou não, nós estamos referendando o erro do próximo. Nós estamos referendando o erro de uma sociedade, e que o espiritismo, ele nos refuta a ideia de uma transformação moral que cada um deve realizar, né, na sua vivência, na sua encarnação, na sua caminhada.
E então aí entra às vezes sim muitas emoções, talvez aqueles que têm os seus partidos. Então aí o ambiente talvez gere uma celeuma, né, que para um dia de acolhimento espiritual acaba não criando, né, a sintonia perfeita. Talvez uma palestra diferenciada na casa, destinada a esses temas, é o mais adequado. Então tem um dia específico para temas que tem uma questão mais social, mais política, mais, né, do momento, talvez sim, né, e as pessoas entendam, né, que a casa ela tem uma proposta de realmente reforma íntima, que é o espiritismo, né? Você vem buscar o espiritismo na casa para se reformar, para se conhecer, né, para se encontrar. Então ali sim a gente procura falar de temas que falam da nossa condição moral, né, e como podemos melhorá-la conhecendo o espiritismo, mas que dentro das questões do momento vamos entrar na crítica, na condenação, né, no apontamento, e não é a proposta evangélica do espiritismo. E esses momentos acabam sendo muito esses, né? As pessoas de repente param e querem. Alguém tem que ter razão, alguém está certo e alguém está errado. Exatamente. E às vezes a gente está nesse mundo de provas e expiações buscando acertar, né, Adriana? E somos nós. É que é prático e isso, acho que no dia a dia a gente acaba pegando. Quantas vezes, né, as pessoas olham, param, falam, não, começa apontando o dedo, né, para o político. E porque o político fez isso errado, porque o político fez isso errado, e às vezes a gente acaba esquecendo dos nossos erros, sabe? A gente para e fica. E às vezes eles são tão pequenos, você fala, o meu é pequeno. Gente, desculpa, a gente está falando em corrupção e uma série de coisas que estão acontecendo no país, e aí você para e simplesmente quer pegar um lugar mais. Vê uma fila menor, quer tomar um lugar na fila, quer andar no acostamento para chegar mais rápido no teu destino. São Nós infrações. ainda estamos nesse Sim. estado. Tanto que na Gênesis você encontra claramente no capítulo que fala do bem e do mal, essa existência, né, até do mal, que ele está no meio, e o meio é a forma que nos exercita ao caminho do bem. Então, para isso, nós temos que sobrepujar o meio, né, sermos mais elevados nesse sentido, a fim de que o meio não nos impressione mais. Então, ainda teremos em nossas questões de partidárias ou vivenciais, sociais, pessoas pensando de maneira diferente e lutando pelos seus ideais. Então, vai ser sempre natural, até que encontremos uma evolução que nos dê uma condição de pensarmos de maneira mais igualitária, ou seja, a lei da caridade. Os espíritos foram interrogados até se haveria entre nós uma única religião, e eles dizem que não. Devido às questões culturais, questões geográficas, sempre haveria diferentes formas de você se expressar na sua fé, na sua religiosidade. Mas que a única linguagem que seria comum a todos é a da caridade. Então, eu acredito que até mesmo nessas formas de organizar uma sociedade, sempre haverão diferenças, mas a língua da nossa evolução, a caridade, é essa que estamos buscando. Já tem perguntas aqui, Adriana, e é um tema que a gente até vem abordando e o quanto ele é importante, que a gente possa, com muita tranquilidade, estar conversando com aquele que nos acompanha, que é o tema suicídio. Sim. Então, a pergunta é da Ângela. Meu nome é Ângela, moro em Abadia dos Dourados, Minas Gerais. Minha irmã desencarnou por suicídio. Logo depois, 4 meses, foi minha mãe que desencarnou. Aí a Ângela diz que revoltei. Foi quando conheci o Espiritismo. Tem pouco tempo que recebi uma carta psicografada falando que elas estão bem amparadas, mas fico muito angustiada. A carta foi de uma mentora, acredito... minha mãe desencarnou para auxiliar ela. Me falem mais sobre o assunto. É a solicitação da Ângela, que mora em Abadia dos Dourados, Minas Gerais. A história dela me lembrou de Divaldo. Por quê? Divaldo teve uma irmã que se suicidou. Sim. E
A mãe do Divaldo, quando estava para desencarnar, ela mesma falou, estou indo acolher a filha, né? Então ela já estava se preparando para ir acolher a filha. E depois acho que o Divaldo tem uma inserção espiritual com a mãe, dizendo que ela retornaria para que Divaldo cuidasse. E ela retorna como uma criança necessitada, faminta, com lábios leporinos, cheia de dificuldade, e até porque ela tomou, acho que um veneno, né? Então aquilo veio no reflexo do corpo dela. E Divaldo acolhe ali na mansão do caminho aquela criança se recorda dele e fala quem ela era, né? Então mostra a misericórdia divina, que é muito grande, né? E todos nós, de um plano familiar, nós temos condições de nos abraçarmos vibratoriamente e darmos o nosso equilíbrio, a nossa praz para essa oportunidade da espiritualidade socorrer a esses que ainda não estão tão amadurecidos, né, para a oportunidade que Deus nos dá. Então, ali eu acredito que a mãe dela possa imensamente exercer um papel de acolhedora do outro lado, socorrista, de amparadora, e que sim, por que não estariam bem, né? Deus é misericordioso. E Ângela, a gente tem que lembrar também de que quando a gente fala no tema suicídio, a Adriana está aqui para ajudar a gente poder estar esclarecendo, comentando, conversando um pouco mais com você. Primeiro, cada caso é um caso. Então não adianta você... por exemplo, a Adriana ela lembrou de um caso que é muito parecido com o seu, mas que de repente não queira parar e buscar todos os sentidos, falar, não, então, é uma lembrança natural, mas a gente vai lembrar que cada caso é um caso. Isso. Então, é difícil todo esse trabalho, a gente tem ainda tantas oportunidades, e não fique, a hora que você diz, né, na tua próprio, que você revoltou, olha, é o sair, né, acho que, de novo, aqueles que ficam também, cada caso é um caso. E aí a gente olha, não é porque, Adriana, não é porque, eu sou espírita, você é espírita, você sabe, então como lidar com as situações. Não esquece. De novo, é a mesma situação, para quem vai e para quem fica. Cada caso é um caso. Não adianta você parar e falar, com todo o conhecimento espírita, você sabe como trabalhar isso. Às vezes, alguns espíritas, com todo o seu conhecimento, baqueiam nesse momento. Baqueiam. É uma situação, sabe, você não sabe, saber que você volta para casa e não está mais ali, saber que de repente o que levou, aí começam a ter algumas situações que você queria imaginar que poderia ter feito diferente, mas calma, acho que todo o momento, né, e as coisas estão acontecendo para você da melhor maneira possível. Então, a carta que chegou, ótimo, acolha no seu coração, acolha para você, é o que você precisa. Para você nesse momento é o que mais precisa nesse momento para você, para te acolher, para te aquecer, para tirar toda essa angústia, essa revolta. Isso é importante. E aí é aquilo, porque para o Divaldo aconteceu de uma maneira, para você está vindo de outra. Para você está chegando essa carta, aí você para e fala, não fique se questionando. Se ela acolheu o teu coração, se ela aqueceu o teu coração, ela é tudo que precisava. É isso que precisa para que você agora, com todo um conhecimento de doutrina espírita, poder estar trabalhando e não fique preocupada de, sabe, mas eu poderia... Não, Adriana, eu acho que é valorizar aquilo que a vida está oferecendo para ela. Exatamente. A proposta no plano familiar é que cada um cumpra a sua parte dentro do que lhe cabe, mas não traga para si aquilo que referenda ao outro. Então, no caso, cada um aí tem sua missão. Ela deve agradecer a oportunidade de estar nessa família e vibrar por aqueles que estão junto já do plano espiritual, trabalhar intensamente pelos que aqui estão, porque a nossa obra é na matéria e temos que realmente fazer muito por ela e aproveitar cada dia, cada momento dessa vida para fazer a melhor existência possível entre todas que ela já teve. E aí, né, a gente só pegando um detalhe do que ela escreve, né? Você vê, ela recebeu a carta, que elas estão bem, mas ela ainda fica angustiada, Adriana. Essa angústia ainda... E acho que essa angústia que ela deve tentar mudar o sentimento, não é isso?
Exatamente. A gente falou muito de fé na segunda-feira, que fé parece que é um dogma religioso. Você tem que ter fé, né? Não, fé é entrega, é confiança em Deus. Realmente é o exercício de você depositar nas mãos dele, né? Você ser fiel aos seus propósitos. Então, quando ela fica angustiada, porque ela não está crente que Deus está fazendo melhor por todos. Será que ele está mesmo pensando em todos nós? E essa angústia, se ainda há algum tipo de experienciação mais difícil no plano espiritual à irmã dela, que ela ore a Deus, que conceda a oportunidade dessa experiência ser qualitativa para a irmã, que traga a ela um grande crescimento espiritual que ela necessita, mas que ela confie em Deus. Deus não vai deixar realmente nenhum de seus filhos sozinho na sua obra, né? Então, e o interessante, né, quando você fala, né, eu ainda fico, mas fico muito angustiada. A carta foi de uma mentora, ótimo. Veja, tudo está indo para o teu bem. Essa carta para poder você, sabe, diminuir. E veja, são sentimentos naturais. Você está angustiada, só que esse sentimento precisa mudar para que você. Porque, veja, é uma situação até simples, que se você continua, veja, depois de todo esse tempo passado, agora que as duas estão lá fazendo o trabalho, o quanto é importante a tua fé, o quanto é importante as tuas preces nesse instante, para que você consiga lentamente, mudar esse sentimento, e mudando esse sentimento, para que deixar ela, depois de todos esses desafios, fazer essa passagem de forma melhor possível, né? Deixar realmente deixar os mortos enterrarem seus mortos. Essa passagem bíblica é muito importante. Mostra o quanto a gente tem que seguir na obra de Deus a realizar, e deixe que as questões do mundo espiritual, os espíritos vão auxiliar, né? Então, a nossa tarefa aqui desse lado é tão importante, ela deve ser tão contínua, né? Vai e anuncia a obra de Deus. É isso que Jesus espera de nós. Então, quando ela se colocar sempre nessa condição, ela tem a certeza que do plano espiritual, todas as oportunidades de socorro estão sendo trabalhadas ali para aqueles que estão, né? A mãe dela está lá, com certeza esse momento de reencontro das duas é muito importante. O plano espiritual reúne a todos com um propósito único. Ela possa ter essa tranquilidade de entregar nas mãos de Deus a família. E aí é positivo, né, dela estar conhecendo todo o trabalho da doutrina espírita, mas e acredite, né, acho que a Adriana foi feliz quando falou da fé, e essa fé é sua, é você que vai estar fazendo essa transformação, porque é aquilo que a gente está comentando, a gente consegue perceber todo o amparo que está tendo no plano espiritual, e aí a gente tem que fazer a nossa parte aqui. A gente ainda tem toda uma sequência de trabalhos. Está aí a doutrina chegando para você, nada por acaso, e que de repente a gente possa, e não queira, não adianta, em alguns dias, em alguns momentos, vai bater essa angústia, vai bater essa tristeza. Normal. Mas a gente tem que estar atenta, você tem que estar, sabe, e que isso vá mudando, né, Adriana? Até porque a pessoa que também não sente, também não é normal. Então, a pessoa ter momentos realmente que sente a saudade, a tristeza, até mesmo aquela inconformidade, mas ela não pode alimentar. São sentimentos que não nos fazem progredir. Então, sinta, observe, mas não alimente. Deixe ele, né, ser trocado por algo melhor. Não querer sentir também não existe, né? Nós somos espíritos nessa vivência, e são essas experiências que estão nos capacitando. Então, é normal sentir, não é normal alimentar. Então, eu falo aqui o luto, o período de luto também é muito natural, né? O período de choro é natural, só não pode alimentar, isso não pode ficar realmente se perpetuando. Energeticamente rouba dela oportunidades incríveis, não deve realmente. Que é como você mesmo pediu, né? Me fale mais sobre o assunto. A gente está falando para você, como estamos falando quantos que nos acompanham, que estão passando, no caso de um suicídio, ou de repente, o ente querido que retornou ao plano espiritual. É muito natural, não tem história de separar e falar porque você é espírito, você entende. Esquece.
Esquece. verdade. Não é assim, porque cada um é um ser, né, Adriana? Cada um tem uma forma de reagir a esses momentos. Tem, e até mesmo aqueles que têm conhecimento espiritual, muitas vezes não estão amadurecidos. Eles já sabem que existe a reencarnação, a lei da ação e reação, né? Então, que muitas vezes acumulamos no nosso próprio organismo espiritual as questões reencarnatórias que vão, uma hora, aportar no corpo físico, mas às vezes o espírito está imaturo. Ele não está querendo aquele exercício de aprendizado. Então, ele foge, mesmo tendo conhecimento, ele diz, né, eu sei que eu vou voltar, mas eu não aguento mais essa vida. Então, é aquela infantilidade espiritual. Eu acho que Deus, quando nos olha, ele vê as crianças, né, desse universo, algumas um pouco mais maduras, outras nem tanto. Ângela, esperamos aí ter aquecido um pouquinho o seu coração, mas é o que a Adriana disse, é colocar a fé em prática, de você exercitar. Vai exercitando devagarzinho, é esse sentimento que vai mudando devagarzinho. Continue com a gente. Nós vamos fazer um rápido intervalo e o pronto atendimento volta na sequência. Até já. A Mundo Maior convida você a conhecer, descobrir e se encantar com as obras de Marcel Benedetti, autor de livros consagrados que tratam da espiritualidade dos animais. Conheça essa coleção, agora em novo formato. Histórias, dicas e fatos fascinantes a respeito do universo desses grandes amigos. Encontre as respostas que você sempre quis saber sobre reencarnação, evolução, inteligência e os sentimentos dos animais diante das situações e acontecimentos da vida. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Olá, você que tá aí, passei aqui para lembrar, 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Espero você lá. Vai ser dia 21 de abril, no Espaço Internacional Eventos em Guarulhos. A gente vai se encontrar. E sabe do que eu vou falar? A gente vai refletir juntos sobre o luto. Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda, qualquer perda. E olha, são nesses momentos de perda que a gente precisa rever a nossa reconexão com Cristo. Espero você lá. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão, depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Estamos de volta com o pronto atendimento e eu queria
nesse momento, olha, falar da nossa gratidão a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Você que nos ajuda na ampliação da divulgação da doutrina espírita. Possamos dar sequência a todo esse trabalho da divulgação da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Contamos com você, que nos ajuda sendo sócio do Clube Amigos da Boa Nova. E para você que ainda não faz parte, venha fazer parte desse clube, 0800 12 18 38. Tem um telefone fixo também, o 2456-7109, né, Adriana? O quanto é esse sócio que nos possibilita ampliar todo esse trabalho da divulgação da doutrina espírita. Eu tenho visto, né, que eles sempre comentam dos sócios mais antigos, mais atuais, né? É bonito de ver que há muitos anos tem pessoas que entendem o propósito dessa contribuição, que ela é realmente para a divulgação da doutrina espírita, né, e que alimenta toda essa organização aqui do rádio, TV, que é tão importante para que esse meio possa ser propagado a estados, até outros países. E olha quanta gente na madrugada que não fica, né, acompanhando toda a programação. Se você ainda não faz parte desse clube, 0800 12 18 38. Venha fazer parte você também do Clube Amigos da Boa Nova e nos ajude na ampliação da divulgação da doutrina espírita. 2456-7109. Deixa eu trazer participações aqui tem a Luciane Silva nos acompanhando, a Mari Machado, Ana Cláudia Valentim, Maria Lígia Monteiro, que ela até comenta aquilo que se abriu o programa, não misturar o mundo espiritual com o nosso. Aqui a Lima Paiva, Rose Lima Paiva, concordo em não falar de política. O Flávio Carlos Vilela, Casa Espírita é local de estudos. Denise Pires, olá. Olá, Denise. Maria Lígia Monteiro, tudo tem seu lugar. Concordo com o Flávio, né, que diz Casa Espírita é local de estudos. O Flávio ainda também não compare nossos pequeninos erros com roubos e corrupção. A distância é enorme. Mas é de cada um, né, Flávio? Não é comparar, não. Mas cada um tem o seu desafio. Nós temos desafios diferentes. Então, na verdade, não é comparar. Mas aí, de novo, você está aquilo, ficar apontando. É fácil se apontar o erro do outro. Duro é assumir os nossos, né? Sejam eles grandes ou pequenos. A gente tem que buscar descobrir a nossa parte, a nossa existência. Essa é a nossa parte fundamental. Facílimo demais se acusar o erro dos outros, se apontar o erro dos outros. E os nossos? Não, né? Então tem que estar administrando isso, não importa seja pequeno, seja grande, para a nossa existência ele vai ser gigante. Sei, então, o quanto é importante a prática do bem, né, Adriana? Exatamente. E o autoconhecimento, né? A gente precisa realmente se conhecer. Maria Lígia Monteiro, amar os seus inimigos, fazer o bem a quem não se conhece. A Lília Leila Conceição, Jaqueline Ricardo, Maria Lígia Monteiro. A Maria Lígia Monteiro cita, leia Memórias de um Suicida. É um livro importante, e aí eu acho assim, né, André, não sei se você concorda comigo, é um livro bacana para que a gente possa, agora, quem não está passando por isso, conhecer, estudar. O quanto é aquilo, é falar, é o que a gente está fazendo aqui na Rede Boa Nova de Rádio, falar sobre o tema. Sim. Como é importante falar sobre o tema. O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, também tem ali oportunidades, né, de entrevista que ele realiza com esses espíritos que, de alguma maneira, eles se encontram no outro lado, à luz da própria reflexão do que foi sua vida, do que eles realmente fizeram para que delas saíssem em bom estado ou não. E esse livro é importante, que você vê que a cada período que ele é entrevistado, já no mundo espiritual, o espírito volta com uma outra lucidez sobre os fatos, né? Então precisa dar tempo ao tempo para todos nós realmente termos essa lucidez. A Conceição Aparecida, oi amigos, oi Conceição. Maria Tereza
Albrando também nos acompanhando. Maria Lígia Monteiro, livro Memórias de um Suicida, tem também no YouTube em audiolivro. Obrigado, Maria Lígia, pelas informações. Saudades, né, da partida é normal. Maria Lígia complementa. Achar a partida precisa ter fé, como a Adriana comentou muito sobre isso. Carlos Capato, muito obrigado pela audiência. Maria Lígia Monteiro, como nos defender? Aí ela faz aqui uma pergunta. Como nos defender dos ataques das energias negativas no atendimento ao público, que atualmente já chega em extrema agressividade, Adriana? Nós que estamos nas casas espíritas, realmente tem dias que estamos muito bem organizados espiritualmente e até essa situação não nos atinge tanto, mas tem dias que não, tem dias que estamos suscetíveis, porque é essa experienciação da própria questão espiritual nossa com a dos outros que está nos sendo proposta. Aí aquele dia que não estivermos totalmente vibratoriamente bem, porque de alguma forma estamos com algum desafio íntimo, alguma situação mal resolvida em nós, estaremos mais suscetíveis, sim. Ainda que nos períodos de grande estabilidade, também seremos convidados a alguma situação extrema dentro do atendimento, a pessoa talvez ser agressiva conosco, falar coisas para nos magoar, mas aquilo não vai nos magoar tanto porque estamos bem, né? Mas o dia que estivermos ali frágeis, aquilo vai nos pegar, vai nos cutucar. E é a hora de fazer o quê? Aguardar um dia após o outro, continuar na tarefa, esperar que as situações se organizem. E olha, tudo se organiza. Tem uma passagem que eu acho tão interessante. O Divaldo, ele comprou um sapato novo, ele subiu no ônibus, aquele sapato era caro, na época não era fácil, né? E no caminho, um homem dentro do ônibus ficava pisando no pé dele e destruiu todo o sapato. E ele percebeu que era proposital. Então ele saiu tão chateado, aquele sapato todo destruído. Passado um tempo no atendimento lá da casa espírita, aquele homem aparece. Ele reconhece que é o homem que destruiu o sapato dele propositalmente dentro do ônibus. E esse homem senta na frente dele, não reconhece ele, e começa a desabafar que ele queria muito morrer, que ele não tinha mais desejo pela vida, que ele fazia de tudo para que alguém agredisse, atentasse contra ele, até para ele, né, ter um motivo para estar morrendo. Aí o Divaldo pensou, não é verdade, né? Então, as situações mais diversas são apresentadas para o espírita, para ele ir aprendendo, né? Ir colhendo alguma coisa. E é o que você falou do Divaldo, né? De repente ele poderia ter respondido, ter agredido. Não, ele que se aquietou, era o que o outro precisava naquele instante, sabe? Para que pudesse estar se descobrindo, né? E melhorando a cada dia. Tem mais participações aqui. O Nelson Oliveira, boa tarde, Damião. Muito boa a sua explanação na ajuda ao caso do ouvinte. Um assunto difícil foi colocado com maestria por sua parte. Deus lhe pague. E eu e o Adriano estamos aqui para tentar ajudar, né? Toda a verdade, todo o objetivo nosso, né, é que a gente possa ajudar, possamos aí trazer, né, a luz da doutrina espírita para que a gente possa... eu acho lindo quando a Adriana trouxe agora essa passagem. A gente tem um dia depois do outro, apesar de todos os desafios, aquelas dificuldades, aquelas pedras no caminho que surgem naquele dia, a gente vai ter uma noite e um outro dia vai nascer. O dia sempre amanhece. Com novas expectativas para a gente. Né? Se a pessoa se permite a vida ela traz tantas experiências, e se a pessoa se permite viver, mas viver assim, confiando, né, nessa fé de que se hoje está difícil, se hoje é triste, amanhã eu tenho uma outra oportunidade de realizar questões íntimas minhas ou de superar traumas, ajudar o próximo, contribuir para a dor de alguém. Até aqueles que têm uma experiência dessa tão forte na própria família têm N ferramentas para ajudar aqueles que estão passando por um momento similar. Nada melhor do que quem tem a experiência na vida para mostrar ao outro como superou ou como foi o período experiencial desse momento, né? Então, eu falo que aqueles que nunca sofreram algum mal, eles podem dar boas palavras, mas aquele que viveu e superou,
é um rumo certo. O Flávio Vilela, Flávio, você já até comentou aqui, já participou, mas ele participa mais uma vez. Aí ele, na opinião dele, ele disse que não existe lei de ação e reação, nem causa e efeito. O que existe é a relação de casualidade orientada pelo livre-arbítrio, necessidade divina. A lei de ação e reação é uma lei da física e causa e efeito, cita Kardec na criação do universo. A opinião do Flávio Vilela, que a gente registra. Rose Fávero, olá. Tem aqui o Abraão Salomão, ótimo tema. Vejo muitos casos de depressão e suicídio. A Maria Lígia Monteiro, grata, muito grata. Aqui o Ednilton Rogério, parabéns. Vocês estão sempre nos ensinando. São Paulo, acompanhando sempre o programa da rádio. Eu acho que, na verdade, tudo isso, né, Adriana, quando a gente pega, sei lá, eu por exemplo, acho importante, a gente tem várias pessoas, e é um tema importante que a gente possa abordar e falar. Me lembro do André Trigueiro, que tem o livro, né, do Viver a Melhor Opção, e justamente isso, né, viver a melhor opção, trazer a coisa para o alto, trazer a coisa para cima, para abordar o suicídio, porque na verdade ainda muitas vezes aquilo que você comentou, tabu para algumas pessoas se fecham para não falar sobre o tema, mas o quanto é importante a gente lembrar, o que a gente comentou anteriormente, que apesar de todos os desafios, apesar de todas as situações que de repente parecem muito difíceis, se a gente não está negando que isso aconteça, mas a gente tem que ter fé, aquilo que você trouxe antes, porque existe um dia seguinte, um dia vai clarear para trazer novas esperanças para todos nós. Acho que uma situação também que precisamos nos atentar é esse suicídio inconsciente, mas na verdade conhecedor, que muitos realizam. Então a pessoa ela sabe que ela tem uma situação que ela precisaria moderar na saúde, ela negligencia. Então ela vai deixando a saúde se esvair muito mais cedo por conta da forma como a pessoa recusa a se cuidar. Ela se coloca numa situação de vício, ela sabe que aquilo está minando a vida dela. E eu falo que tem suicídios que eles são lentos, né? E vão minando a família junto, e vão minando as oportunidades. Talvez, se começássemos a entender já a grande responsabilidade com essas questões, até esse ato mais violento, né, se retirar da vida, como alguns fazem, diminuiriam. Porque se a grande maioria já começa a trabalhar essa consciência diária dos cuidados que tem que ter com o empréstimo deste corpo que nos foi dado, já tantas situações, né? Porque boa parte dos suicídios vem do momento de inconsciência que a pessoa estava passando, por exemplo, por questões de vício, por questões de alguma substância. Então, ela chegou a um extremo, ela de se matar. Mas vê que se ela tivesse aprendido a valorizar desde o início a vida que foi lhe dada e o corpo, ela teria evitado esse caminho e não chegado ao ponto de estar tão sob o domínio de uma inconsciência que acabou, né, sujeitando o seu corpo a esse tipo de situação. E a própria Ângela responde, né? Muito obrigado. Foi uma belíssima explicação com Deus, Ângela. Obrigado, Ângela. Tem mais uma pergunta aqui. Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se o espírito se alimenta, qual o alimento dos espíritos? Estou falando de Reginópolis, estado de São Paulo. Meu nome é Cido. Então, o espírito, ele está tão condicionado às questões da matéria que eu acredito que por um bom tempo ele acredite nessa necessidade de que precisa se alimentar como antes. Ele não precisa. O que ele precisa realmente é se alimentar desse halo vital que está no universo e que provém de Deus. É esse o alimento do espírito. Mas a materialidade dos nossos pensamentos nos remete a essa ideia de necessidade.
e aonde o espírito muitas vezes se aproxima, né, daquilo que ele acredita que pode. Eu sempre digo que, para quem tem sensibilidade, os mercados, muitas vezes, eu falo como a sensibilidade que eu tenho mediúnica. Eu sinto, às vezes, dentro do mercado, pessoas ali em choro, com fome, porque eles procuram comida, como eles acreditam que estão ainda vivos, eles procuram comida. Né? Então, esperamos nós esse aprendizado espiritual que nos traga essa elucidação, a ponto de um dia, no nosso desencarne, a gente não se remeta a esse tipo de condição. Deixa eu trazer mais algumas participações aqui. Agora eu me perdi, o que eu já passei ou não. Então vamos lá, Abraão Salomão, ótimo tema. Vejo muitos casos de depressão e suicídio, já registrei. Maria Lígia Monteiro, grata. Meus queridos. Ednilson Rogério, vocês estão sempre nos ensinando. Eduardo Govato, como sair do ciclo de ser afetado por energias negativas e ofensivas e conseguir manter neutro ou amar verdadeiramente quem nos ofende. Evoluir. Evoluir sempre. Eu acredito que não nos pertence ainda, até por conta de estarmos nesse planeta de provas e expiações, entraremos no mundo de regeneração e mesmo no processo de regeneração ainda teremos sensações a trabalhar nesse sentido. O Severino Elias, olá Severino, muito obrigado por nos acompanhar. Francisco Fernandes, ele lembra de Lísias, fala do assunto alimentação para os desencarnados no livro Nosso Lar, capítulo 9. Nossa, obrigado. Francisco lembrou exatamente até do livro Nosso Lar, até o capítulo direitinho ali. Gostaria de... não, essa aqui já foi, estou falando do Reginópolis, mas eu acho importante, a gente tem mais 2 minutinhos, já está acabando já o rápido, né? Mas, e aí a gente está, você vê, a gente falou desse alimento, mas aí cabe, né, Adriana, a gente ter como aquilo que a gente sabe muito, né? Aquilo que você até citou, da força do pensamento. Sabe, o quanto, na verdade, a gente precisa estar se alimentando de bons pensamentos para que a gente possa acreditar e essa fé possa ser cada vez maior. E o pensamento é a grande força para essa realização. Se for falar do link alimentação, vamos pensar que é tão importante esse momento para nós encarnados que ele deveria ser um ato solene, espiritualmente falando. Então, nesse momento, agradecermos a Deus o alimento que Ele nos colocou no prato e, ao ingerirmos o alimento, mentalizarmos todo o bem que Ele vai nos fazer. Sim. Então, essa vibração harmônica, naturalmente, iria nos propiciar presenças harmônicas que não nos influenciariam ou não distribuiriam, dividiriam conosco essas questões fluídicas que o alimento nos dá. Porque a gente tem que ter um comprometimento com o que Deus nos emprestou, com a forma como nós elaboramos a nossa alimentação. É um ato sagrado, sim. Né? E entendermos que quem ainda necessita dessa forma, espiritualmente falando, do alimento material, orarmos por eles, para que eles possam realmente se desprender dessa matéria e conquistar a liberdade espiritual. Minuto final, uma mensagem final, Adriana Fukuda? Para convidar mesmo a turma para o 16º encontro. Tenho visto ainda, né, muitas pessoas perguntando sobre o encontro, que possamos, né, estar nos reunindo ali no Espaço Prisma, dia 21 de abril. Eu gostaria mesmo de poder encontrar algumas pessoas que eu vejo aí constantemente comentando no Facebook, dar um abraço, e assim, né, a gente poder ampliar essa rede do bem. Eu queria ainda, antes de terminar, Vera Ale Pires, mande um beijo para Maria Luísa, 3 aninhos, ouvindo vocês. Ô Maria Luísa, obrigado aí, 3 aninhos acompanhando a nossa programação, um beijo enorme aí para você. A Margarete Aires Machado, olá amigos, aqui ela está no Rio Grande do Sul, mandando um abraço aos amigos. Margarete Machado, outro grande abraço para você, muito obrigado por nos acompanhar. Pronto atendimento de segunda a sexta aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV